Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Que bom estarmos aqui na casa de Deus, que bom estarmos louvando ao nome de Deus. Eu estava pensando na penúltima canção que nós cantamos, sobre a unção de Deus, a alegria de Deus. Sabe, eu estava pensando e eu estava pedindo ao Senhor uma confirmação para a palavra dessa noite. O Senhor me deu e eu louvo a Deus por isso. Sabe, uma das coisas... O Senhor visitou essa nação de uma forma impressionante. Os que estão mais antigos na igreja, como o irmão Adilson, eu, Fabrício e tantos outros, vão lembrar de como Deus fazia nos anos 2000. A gente ia para os templos adorar ao Senhor e ficávamos horas adorando ao Senhor, e não importava qual era a congregação. As pessoas ficavam adorando, era um tempo de alegria, de algo tão tremendo. No início do 2000, o Senhor visitou, por exemplo, o Rio de Janeiro, trazendo sobre o rio uma unção de adoração comunitária incrível. Nasceram ali as comunidades cristãs que faziam canções, Vila da Penha, Nilópolis, Deus Maior e tantas outras comunidades que nasceram, e elas tinham uma canção para o Brasil, uma canção de alegria. A maioria das canções de alegria que nós cantamos hoje na igreja são derivadas de uma época impressionante. Hoje nós não vemos canções assim. Por exemplo, Deus Maior, alegria, a alegria do Senhor. Depois o Senhor visitou São Paulo, trazendo através da comunidade da graça uma unção tremenda. Depois o Senhor visitou Belo Horizonte, trazendo uma unção tremenda sobre a nação brasileira. Foram anos de muitas manifestações de Deus. E também foi um ano e uma época que havia uma unção diferente sobre a igreja. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a unção da alegria, que foi uma coisa que aconteceu muito na minha época mais jovem, que era uma das coisas que Deus mais fazia no nosso meio. Havia uma unção de alegria na igreja, e eu talvez hoje, 20 anos depois, 22 anos depois, posso compreender o que o Senhor fez com a igreja, o que o Senhor estava preparando a igreja para um tempo que viria. O Senhor encheu a igreja, e aqui em Belém, nas nações, quantas vezes eu e Euribá viajamos o Brasil ministrando sobre a unção da alegria. Eu fui em muitos lugares do Brasil ministrando sobre isso. Ministrava sobre uma unção que Deus estava trazendo à igreja brasileira, e era uma unção que iria trazer sobre ela o preparo para um tempo. Lembro-me que eu falava isso com muita frequência. Nessa época tínhamos uma unção do riso que acontecia nos cultos. Tínhamos a unção do ouro em pó que caía do céu e pegava nas mãos das pessoas. Tínhamos a unção do ouro, do dente de ouro, que era uma coisa que acontecia com muitas frequências nas reuniões que nós ministrávamos no passado. Coisas que eram muito significantes para a igreja naquela época. E parece que o Senhor estava dizendo à igreja: eu estou preparando vocês. E hoje, sabe, 20 anos depois aproximadamente, eu olho para a igreja e vejo o quanto a igreja hoje precisa de uma unção de alegria. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Eu sinto que hoje a igreja precisa ser revestida de alegria. Nossos louvores precisam ser alegres, festivos. Os nossos louvores estão muito melancólicos, muito saudosistas. Mas eu quero profetizar que Deus vai trazer sobre a nação brasileira, sobre esta casa, sobre essa igreja, uma unção de alegria. E essa unção de alegria talvez não vai ser como a passada. Na unção passada era muito legal. A gente ia para encontros com David Keelan, com Judson de Oliveira, com Asas da Adoração, com o pastor Cirilo, com... lembra mais aí, bem? Mark Schubert. A gente ia para lugares com a coração Mike Shea,
Sabe, a casa de Davi, havia muitas expectativas daquela época. Oi? Davi Silva e tantas coisas que aconteciam da igreja. A igreja era abalada pelo unção. As pessoas caíam no chão, elas riam sozinhas, ficavam horas rindo, recebiam cura, recebiam unção. Eu vivi isso, eu experimentei isso, eu estava em tudo isso. E uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração é que nós precisamos reavivar a unção da alegria na casa dele. E no domingo passado, enquanto nós estávamos ceando, o Henry estava dançando aqui na frente. E o Senhor me mostrou um filhote de boi selvagem. E esse filhote tem mexido comigo desde o último domingo. Porque eu preciso entender o que é isso. Essa unção que Deus trará sobre a igreja. Uma unção de ser feliz, ser alegre. Porque parece que as pessoas nos dias de hoje, a igreja do dia de hoje, é uma igreja entristecida, é uma igreja sem força, é uma igreja sem poder, é uma igreja sem velocidade. Às vezes eu fico pensando naquilo que o Senhor fez na década de 2000, no início dos anos 2000. E eu tenho certeza que o Senhor preparou algo para a nossa geração. E aqueles que viveram aquilo hoje, aqueles que viveram, eu vou afirmar com todas as forças, aqueles que viveram aquilo têm saudade daquilo. Tem saudade daquilo. Seus corações encharcam de saudade. Porque não havia religiosidade. Foi um tempo que nós quebramos a religiosidade. Que nós cantávamos canções, que dançávamos. A igreja dançava na presença do Senhor. A igreja explodia de alegria. Ela saltava, ela pulava, ela assoviava, ela gritava, ela fazia tudo o que a ela era dada por direito, porque havia uma unção. E a unção de alegria quebrou o jugo de uma geração. E eu quero profetizar nesses dias sobre aqueles que têm saudades do dia da antiguidade. O Senhor vai trazer uma unção de alegria sobre a casa dele. Como era nos dias de Sião, o Senhor vai trazer uma unção de alegria. Na verdade, há uma profecia sobre os ventos do norte. O vento do norte vai soprar. Você talvez não saiba o que é isso, né? Mas o vento do norte vai soprar, porque junto com o vento do norte haverá uma restauração do tabernáculo caído de Davi. E o tabernáculo caído de Davi é uma promessa para os últimos dias. É uma promessa para a igreja dos últimos dias. E o tabernáculo profetizado pelo profeta diz que haverá uma unção sobre a casa de Sião. Há uma unção sobre a igreja de Jesus. E eu quero declarar que essa noite a unção nos alcança. A unção será derramada sobre nós. E nós voltaremos a ter uma unção de alegria. E nós iremos para a casa do Senhor e vamos dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Davi fazia isso com muita responsabilidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque adorar a Deus é um privilégio. Adorar ao Senhor é uma recompensa diante de tudo aquilo que vivemos e estamos vivendo. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, no capítulo 45. Salmo 45, versículo 7. A unção de Deus em nossas vidas abrirá um leque sobre nós. A unção de Deus na sua vida abrirá portas sobre ela. O salmista diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com o óleo da alegria.
Vou ler na minha versão. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso o Senhor teu Deus te ungiu com a unção de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o que o salmista está dizendo, e eu preciso que você compreenda o que eu quero lhe dizer. Deus tem um óleo de alegria. Deus tem uma unção de alegria. E essa unção de alegria, ela precisa ser liberada sobre a igreja. A igreja do século 21, a igreja na qual nós pertencemos, essa igreja contemporânea, ela precisa da unção da alegria. A unção da alegria é uma unção por fé. É uma unção que transforma a nossa vida de dentro para fora. É uma unção que não nos permite adorar pelas circunstâncias, não. Nós não adoramos se estamos bem, ou se estamos curados, ou se estamos vivendo dias de prosperidade, ou dia de calamidade, não. Nós adoramos em todo o tempo. Em todo o tempo adoramos a Deus, porque em todo o tempo nós temos a alegria do Senhor dentro de nós. Em todo o tempo nós sabemos que os dias são maus, sabemos que as lutas são grandes, sabemos que os inimigos se levantarão, sabemos que as dores acontecerão, sabemos que as doenças virão, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa alegria. A alegria é a nossa força. Há uma unção de alegria, e eu quero ela liberada essa noite sobre a sua vida. Alegria para que você possa dizer: Senhor, eu sei quem Tu és. Senhor, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei que Tu és a minha alegria. Eu posso entrar nos mais densos, as mais densas trevas. Eu posso entrar na depressão, eu posso andar na angústia, eu posso estar na dor, mas mesmo ali o Senhor estará comigo, porque Tu és a minha alegria, porque Tu me ungiu com o óleo da alegria. O óleo da alegria é algo interessante que nós precisamos ter. Por que o óleo da alegria, pastor? Porque o óleo da alegria estava sobre Jesus. Jesus tinha a unção da alegria. Você vai dizer assim: Jesus se entristecia. Lógico, Ele era ser humano como eu e você. Jesus tinha dias difíceis, sim, tinha dias difíceis como eu e você temos. Mas o que faz a diferença nos dias difíceis é a presença do Senhor. Quem não tem, tira a sua vida. Quem não tem, bate com o seu carro. Quem não tem, toma remédio. Quem não tem, não consegue dormir. Você, até mesmo nos dias mais difíceis, se deita e se acorda debaixo da bênção do Senhor. Mesmo nos dias mais difíceis, você luta e você vence no nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é a tua alegria. E eu quero despertar isso na sua vida hoje. E como uma bomba nuclear, eu libero essa palavra na tua vida. Haverá uma unção de alegria na tua vida, e que vai se espalhar por toda a geração. Não é que você vai ficar todo dia rindo, não é isso. É porque nos dias difíceis, enquanto alguns estão chorando, você está adorando a Deus. A mesma unção de alegria que estava com Pedro e com Paulo, quando eles estavam presos, estavam adorando. Eu profetizo na sua vida o toque de Deus na sua vida, a unção de Deus na sua vida, que esta unção ative a unção da alegria na tua vida. Porque a unção de Deus rompe as estruturas. Em Isaías capítulo 10, 27, o profeta vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer e vai falar sobre algo que eu preciso entender. Diz o seguinte, Isaías 10, 27. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros. Diga amém por isso. Diga: já chegar os dias que os meus fardos pesados sairão dos meus ombros. Por que eu te digo isso? Porque Jesus disse que Ele tinha um fardo. Jesus tinha um fardo, sim ou não? E como era o fardo de Jesus?
leve. Não é que nós não iremos ter mais fardos, mas os fardos pesados que são colocados aos nossos ombros serão arrancados. O jugo será arrancado, aquilo que nos paralisa será tirado, aquilo que nos amordaça será tirado, aquilo que vem sobre nossas vidas para que nos paralise será arrancado, porque o fardo de Jesus é leve. O profeta diz: será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Na minha versão diz: vocês terão muita unção da alegria. Sabe o que acontece? Uma das coisas mais impressionantes, e eu queria muito que você levasse toda essa palavra cativa à sua memória. Não deixe em nenhum momento Satanás tirar de você isso. Sabe por quê? Porque a agenda de Satanás é colocar sobre nós as cargas pesadas. Satanás tem nos dito durante muitos anos que nós não podemos ser o que nós devemos ser por causa disso, daquilo, outro. Não, você não é o que Satanás diz. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é livre, que você é liberto, que você é ungido, que você é precioso, que você é guardado, que você é separado, que você é alinhado, que você é alguém que recebeu de Deus a unção. A unção de Deus na sua vida vai despedaçar o jugo. Eu profetizo na sua vida hoje uma unção que despedaça o jugo para você romper as estruturas que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, sobre esta casa, sobre o arraial desse lugar, eu profetizo uma unção de alegria que despedaçará o jugo. Porque o poder do pecado, o poder da maldição, o poder das coisas ruins não poderão influenciar vocês. Porque separados fomos por Deus e o óleo da alegria está sobre nossas vidas. Quando nós entendemos isso e quando nós olhamos para isso, nós precisamos lembrar do que o Senhor fez nos dias da antiguidade. Quando o Senhor trouxe Israel do Egito e atravessou o Mar Vermelho, havia uma senhora muito querida, mas já muito idosa, chamada Miriam. Miriam, mãe, irmã de Moisés. Miriam viu tudo aquilo que havia acontecido. Miriam pega um instrumento chamado tamborim, muito criticado pela igreja, não sei porquê. Ela pega um tamborim e ela vai compor um salmo, um hino. Ela vai dizer: grandes coisas fez o Senhor. Os inimigos do Senhor caíram sobre o mar. E ela sai dançando sobre toda Israel. Uma população de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas saíram do Egito. Essa senhora, tomada pelo espírito de alegria, ela toma aquela unção sobre ela e sai dançando, pulando e exaltando o nome do Senhor. Porque ela faz isso? Ela faz isso porque ela reconhece o Deus que a tirou do Egito, o Deus que a tirou da mão dos inimigos. Mas ela estava no deserto, ela estava agora também no deserto, e não interessa. Ela sabia que quem estava no deserto porque Deus queria que estivesse no deserto. Eles não estavam no deserto porque Deus estava sendo ruim com eles, não. Deus estava sendo bom, e ela reconhece a bondade do Senhor no meio do deserto, louvando a Deus, cantando a Deus, lançando a Deus, e todo Israel festeja, não porque estão no deserto, mas porque agora são livres daqueles que os oprimiam. E você tem adorado como Miriam? Você tem louvado como a Miriam? Você tem dançado como Miriam? Você tem agradecido a Deus por onde Ele te tirou? Ah, mas pastor, eu não estou em um bom lugar hoje. Ah, ela também não estava em um bom lugar. Ela estava agora no deserto, durante o dia um sol escaldante, durante a noite um frio exorbitante, mas ela estava lá adorando a Deus. Levante a sua mão e adore a Deus, porque aonde você está é o lugar que Deus quer que você esteja.
Aonde você está é o lugar que o Senhor quer que você esteja. E nesse lugar você vai adorar a Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Ei, para quem será fácil? Para quem será fácil? Porque as vitórias só têm valor após as lutas que passamos. As vitórias só têm sabor depois das lutas que nós somos colocados. Sabe por que tem muita gente que não está se alegrando com as suas vitórias? Porque tem muita gente desistindo no meio da guerra, no meio da luta, no meio das situações difíceis, achando que não vai conseguir, esquecendo que o Deus a quem serve está com ele todos os dias. Sabe, eu quero lembrar você de uma coisa impressionante. Você nunca estará sozinho em nenhum momento da sua vida. As pessoas podem abandoná-lo, as pessoas podem deixar você no meio do caminho, mas o Rei da Glória sempre estará com você. E não interessa se você está na boca do leão, ou na barriga de um peixe, ou dentro de uma fornalha ardente, ou no meio de uma luta com um exército, o Senhor sempre estará com você. E o Senhor sempre com você é um sinal que você vai vencer. Pode demorar um tempo, isso é lógico, as lutas têm seus tempos de existência, mas no final de tudo isso, você vai se colocar como vencedor, porque Jesus é o vencedor que saiu para vencer. Nenhum mal, nenhuma treva, nenhum diabo, nenhum inferno, nenhum homem, nenhuma circunstância nessa vida vai impedir você de ver a alegria do Senhor na tua vida, porque a alegria do Senhor é aquilo que te fortalece para vencer os dias maus. Porque os dias maus existem. Se você não quer os dias maus, larga o evangelho. Volta para qualquer lugar da onde você veio. Porque nos dias maus as coisas acontecem. Mas o Senhor está conosco todos os dias. Porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é um Deus poderoso. Porque o Senhor é maravilhoso. Então, o que eu tenho a dizer para você? Que a unção da alegria é uma unção poderosa. Porque quando o Senhor, Ele mesmo diz, em Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Preste atenção. Tiago 2, 26 diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que o Senhor está falando? Assim como o corpo sem espírito está morto, as ações sem a presença está morta. As ações sem a presença está morta. Porque você precisa ter ações. Porque a fé gera ações. A fé, eu quero dizer para você que quando nós entendemos o que é fé, nós sabemos que a fé, ela é uma mola propulsora. Essa fé nos ajuda a ouvir o inaudível, a ver o invisível e tomar posse daquilo que não temos ainda. Isso é fé. A fé não é uma arma qualquer. A fé é uma arma poderosa em Deus. Tiago está dizendo que nós que somos crentes e temos fé, precisamos ter obras. Porque se você vem à igreja e você comunga a fé cristã e não tem obras, a sua fé é morta. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente dentro da igreja com a fé morta. Eu acho que é por isso que o Senhor diz ao profeta sobre o vale de ossos secos. Porque tem muita gente dentro da igreja servindo a Deus, mas perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu o sentido de estar na presença de Deus. Lógico que o meu sentido de estar na presença de Deus não está ligado ao ter, mas está ligado ao ser. Se está ligado ao ser, naturalmente estará ligado ao ter. Porque é isso que eu entendo como fé. A fé
ela te gera algo que você vai ser transformado. E a transformação, ela acontece de dentro para fora. Ela modifica o nosso caráter, nossa conduta, a nossa atitude e trajetória. A fé muda a gente, a fé nos muda, ela precisa nos mudar. Porque se ela não nos mudar, ela não é fé, ela é qualquer outra coisa. Se você está na crença há muitos anos e as suas atitudes continuam sendo as mesmas que havia antes de você ter aceitado Jesus, você não tem fé, porque a fé muda você. A fé leva você a um outro patamar, a fé leva você a outras dimensões. A fé o leva a compreender que você não é uma folha que o vento espalha, você é uma árvore frondosa. A fé leva você a crer que por mais que os inimigos se levantem, você mesmo assim, ao se levantar, você está protegido e guardado pelo Senhor. A fé leva você a entender que os homens podem dizer coisas ruins e dar prognósticos ou até diagnósticos ruins, mas a última palavra para a sua vida não sai da boca de um homem, mas sai da boca do Senhor dos Exércitos. E quando essa palavra sai da boca do Senhor dos Exércitos, não há nada nessa terra que segure essa palavra. Porque uma palavra liberada é uma palavra que procura repouso. E eu libero essa noite que toda a palavra liberada a você encontrará um repouso na sua vida, na sua casa, na sua família. Será uma palavra que irá te estimular a viver o processo de Deus. Por quê? Porque não existe fé morta. A fé tem que ser viva. Porque não existe fé sem obras. Há necessidade de obras. Eu quero dizer a você que Deus vai habilitar as suas mãos. Deus vai dar habilidade às suas mãos. Quem recebe, diga amém por isso. Deus vai dar habilidade aos seus lábios, aos seus ouvidos. Habilidade ao seu comportamento, às suas atitudes. Você será hábil nesse tempo, porque nesse tempo a unção de Deus te levará a viver coisas que você nunca viveu antes. Sabe por quê? Porque a unção de Deus te prepara. E eu quero dizer, como eu falei no início, pedir ao Senhor que traga sobre a igreja uma unção de alegria. Como nos dias da antiguidade, você entre na presença de Deus e viva uma transição poderosa de Deus. Uma unção que você entende que não está ligada, e eu repito novamente, às circunstâncias. Se você esperar que as circunstâncias sejam favoráveis para você fazer alguma coisa, você nunca fará, porque elas nunca estarão favoráveis a você. Tem coisas na sua vida que você sabe do que eu estou te falando. Teve momentos na sua vida que você teve que dar uma de doido para chegar aonde está. Você teve que deixar muita coisa para trás, muitas pessoas para trás, muitas situações para trás, porque você sabia que você poderia chegar lá, mas não seria fácil, porque as circunstâncias nunca são fáceis. As circunstâncias não são fáceis, mas a unção de Deus está na tua vida. Então, se a unção está na tua vida, as circunstâncias que são difíceis continuarão sendo difíceis, mas agora com uma unção que te levará a viver coisas que você nunca viveu antes. Diga amém por isso. Porque quando Deus chama uma igreja, quando Deus chama você, Ele chama você para viver a porção dEle. Em Gênesis capítulo 17, versículo 17, nós vamos ler a história de Abraão. Porque Deus vai nos trazer um renovo de alegria no meio da nossa maior dor. Porque Deus vai nos trazer um renovo da alegria no meio das maiores dificuldades da nossa vida. Porque Deus vai nos trazer um renovo de alegria nos dias em que tudo está contra nós. Porque quando tudo está contra nós, é aí que o Senhor se levanta em a favor dos seus. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz
aos 90 anos. E Abraão disse a Deus: permita-me que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus ouve Abraão rindo. O riso de Abraão, nesse momento, poderia ser um riso de medo, um riso de incredulidade, um riso de não pôde, não dá, não vai acontecer. E Deus pega Abraão no seu contrapé. Abraão rindo, dizendo: não seria possível um senhor de 100 anos gerar um filho. Realmente, não seria possível um homem de 100 anos gerar um filho. Biologicamente seria impossível. Biologicamente seria impossível Sara gerar um filho no útero já envelhecido pela idade. Impossível são essas coisas. Impossível como a irmã Renata, que está ali carregando no seu ventre o Raymond. Raymond Arthur. Carregando o Arthur. Quantas vezes ela ouviu que não poderia ter? Quantas vezes mulheres nessa casa já ouviram que não poderiam ter filhos por muitos motivos? Naturalmente existe a ciência, naturalmente existe o conhecimento empírico de muitas coisas, mas nada é maior do que a presença do Deus poderoso. Nada é maior do que a última palavra do Senhor. Abraão disse: não há como. Não há tão como, mas o servo da minha egípcia, Ismael, está aqui, Senhor. Não, eu não fiz uma aliança com Ismael, eu fiz uma aliança com o filho da tua mulher Sara. E a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão: eu vou transformar você em um pai, e eu farei uma aliança com os descendentes. E o nome do seu filho será Isaque. Será riso. Porque você riu do improvável, o riso provável vai te alcançar. Porque você riu do que não poderia acontecer, e você vai rir do que vai acontecer. Porque eu sou um Deus que trabalha dentro dos meus projetos e meus propósitos. Eu vejo o Senhor dizendo para Abraão: você riu do que você não poderia ter, agora você vai rir do que você vai ter. Você riu do que você não poderia imaginar, e agora você vai rir, porque aquele menino vai nascer. Esse menino vai nascer, e quando ele nascer, você vai voltar e vai lembrar que Isaque é o teu riso. Por que Isaque é o meu riso? Porque Deus muda o pranto em alegria. Porque Deus mudou o pranto de Ana em alegria. Porque Deus muda os nossos prantos. Porque Deus muda as nossas lutas, as nossas dores. E eu quero dizer a você essa noite que Deus está mudando a sua dor essa noite. Deus está mudando aquilo que você é, porque Deus tem uma aliança. O Isaque, o riso, a gargalhada vai entrar na tua casa. Talvez você diga assim: ah, não há jeito, não tem como acontecer. Não tem. Realmente não tem, porque os homens dizem que não tem. As circunstâncias dizem que não tem. As coisas mostram que não tem. Mas aquele que tem fé verá. Porque quem tem fé verá com seus olhos a glória de Deus. Quem tem fé verá o poder de Deus. Quem tem fé vai rir de alegria. Quem tem fé vai dar gargalhada de alegria, mesmo contra todas as circunstâncias.
Porque como essa criança nascer que está no ventre da Renata, elas vão lembrar de muitas coisas. Porque dias maus acontecem. Eu fui testemunha de um dia ouvi-los angustiados, dizendo que os médicos disseram, mas os médicos são muito bons, mas nenhum médico, ouça o que eu estou dizendo, nenhum médico é maior do que o Senhor dos Exércitos. Nenhum médico é maior do que o médico dos médicos. Os diagnósticos e os decretos podem ser até legítimos, mas eu tenho um Deus que com um sopro da sua boca faz as coisas mudarem de trajetória. Orabachúrias. Eu estou profetizando agora na sua vida uma mudança de trajetória. Deus está mudando agora um tempo difícil, um tempo de choro, um tempo de lágrima. Deus vai fazer com que a alegria volte para a sua casa. Deus vai fazer que a alegria volte para a sua vida. Deus vai fazer, porque o Deus de alegria é o Deus que muda as coisas. Foi por isso que Deus denominou Abraão o pai da fé. Porque a alegria sobrenatural encontrou a casa de Abraão. Em Salmos capítulo 2, verso 4, por gentileza. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas imaginam Deus, um senhorzinho sentado num trono branco, de cabeça branca, lá no céu, com um cetro na sua mão, com a cara fechada, sempre rabugento, dizendo, isso não pode, isso não pode. Eu não tenho essa visão de Deus há muitos anos. Há muitos anos eu tenho a certeza que meu Deus não tem pensamentos maus ao nosso respeito. Os pensamentos de Deus são bons. Diz assim, de seu trono nos céus. Da onde é o trono dele? Aonde é o trono dele? Aonde é o trono dele? Ele está assentado num trono nos céus. Majestade, poder, governança, autoridade, magnificidade. O trono do Senhor é inabalável. O trono do Senhor é inabalável. Qualquer pessoa pode se levantar, qualquer demônio pode se levantar, pode vir todas as hortes do inferno até o Senhor, mas o trono dele é inabalável, porque ele está assentado no trono. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Vou te ler numa outra versão que eu tenho aqui. Sentado no seu trono nos céus, o eterno rir. Primeiro ele se diverte com a presunção deles, depois se refaz e fica zangado e os destrói. Por quê? Porque o eterno está no seu trono, e do seu trono nada escapa ao seu olhar. Do seu trono nada escapa da sua vontade. Então se o eterno está rindo no seu trono. Você sabia disso? Que Deus está dando boas gargalhadas em algumas situações em respeito das nossas vidas e da vida dos outros. Então isso desmistifica uma ideia de um ser que tem a cara chateada com alguma coisa. Não, o Senhor está rindo, o Senhor se alegra, porque não existe nenhum sinônimo de alegria a não ser às vezes riso. Quem está alegre ri. Ou você quando está alegre chora. Alguns choram de alegria, mas essa não é a grande máxima. A grande máxima é você dar muitas gargalhadas quando você está alegre. Então Deus está dizendo que Ele também dá boas gargalhadas. Deus é muito bom, Ele ri, Ele se alegra. Então se Ele se alegra, essa alegria é nossa. Essa alegria também é nossa. Por que é nossa? Porque Ele está falando do contexto do capítulo 2, dos inimigos que atormentaram. Os inimigos não podem atormentar o Senhor. Os teus inimigos não podem atormentar o Senhor. Eles te atormentam, sim, é uma verdade. Mas você não está
desfalcado, você não está perdido, você está descansando na sombra do Onipotente. O Senhor coloca anjos para te proteger e te guardar. O Senhor coloca milícias celestiais para levantar você e protegê-lo de todo o mal que está contra a tua vida. Por isso eu quero dizer hoje que por mais que as lágrimas caiam do teu rosto e a tristeza alcance seu coração, Deus pode te dar uma unção nova de alegria para você salmodiar, dançar, pular, se alegrar diante dele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Uma unção de alegria que vai nos fazer rir na presença do Senhor. Uma unção de alegria que vai nos fazer tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. É difícil, eu sei, mais do que vocês eu posso dizer. É muito difícil, porque os dias são difíceis, são terríveis. Às vezes nós estamos bem, no outro dia está tudo errado. Tem dias que parece que as coisas estão totalmente no controle, no outro dia fogem do controle. Mas isso é a vida, irmãos. A vida é isso. A vida não vem aí com aquela coisa assim, olha, você vai ser feliz toda. Não, a vida é difícil. A vida é complicada. As pessoas são complicadas. Nós somos complicados. Então você também é complicado, eu sou complicado, as coisas são complicadas. Mas olhando para o Senhor, nós podemos ver o quanto o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nós cantamos isso essa noite, não foi? Que o Senhor cuida de nós, por isso que Ele é bom. E eu quero dizer para você, isso não pode ser apenas uma canção que você entoa aos domingos. Essa canção deve ser todos os dias na sua vida. Todos os dias na sua vida. Nos dias em que parece que tudo perdeu o controle, porque tem dias assim. Tem dias que parece que tudo não está mais nas nossas mãos. Mas o Senhor não te abandonou. Eu quero dizer uma coisa para você. No Salmo 91, o Senhor diz que nós descansamos na sombra do Onipotente. Sabe, eu gosto da palavra sombra, mas eu gosto mais da palavra onipotente. Ou nessa versão, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. O salmista está qualificando o Senhor como algo sobrenatural, algo inigualável. O salmista está dizendo que não existe ninguém como Ele, não existe ninguém como Ele. Porque por mais que as coisas estejam difíceis e terríveis, aqueles que estão na sombra do Altíssimo e nela descansa, está descansando sobre a sombra do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso, não é o meio poderoso, não é o mínimo poderoso, é o Todo-Poderoso, também denominado como El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele na qual você descansa. Sabe o que significa descansar? Significa repor as forças, não significa desistir. Alguns de nós estamos pensando em desistir porque estamos cansados. Cansados das lutas, cansados do dia a dia, cansados daquilo outro. Mas eu vou dizer a você, não desista, apenas descanse. Não desista, apenas descanse. Porque quem descansa na sombra do Onipotente, ele vai ver o milagre. Ele vai ver a coisa acontecendo. Descanse na sombra do Onipotente. Estou cansado, pastor, eu também estou cansado. Dias difíceis, dias complicados. Mas quando está tão difícil, eu não quero deixar nada para trás. Eu corro para a sombra do Todo-Poderoso. E lá eu me jogo, porque lá eu tenho paz. Lá eu tenho revigor. Lá eu tenho graça. Lá eu tenho unção. Lá eu tenho tudo, porque é nele que está tudo. Segue o versículo, por favor, aí. Versículo 2. Do 91. Quem descansa nele pode dizer: Tu és o meu refúgio. Sabe, eu não sei se você gosta de filmes de guerra. Eu gosto muito de filmes de guerra. Eu gosto de filmes da Segunda Guerra Mundial. E se tinha uma coisa que eu gostava muito, eu gosto muito de ver,
É quando as bombas estão caindo e as pessoas procuram as trincheiras para se proteger. Sabe, às vezes lá fora está caindo tudo, está acabando tudo, mas alguém está protegido numa trincheira, numa caverna. Ou alguém está debaixo de uma casa onde está caindo tudo, está lá debaixo no porão protegido. Eu vejo esse versículo da mesma forma. Eu estou dizendo porque parece que tem dias que está caindo tudo, né? As bombas estão caindo, está tudo sendo destruído ao nosso redor. E a gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a algum momento, daqui a algum dia, 2 dias ou 3 dias. Mas se nós sabemos uma coisa, que é a presença do Senhor, nós vamos para ela, nós vamos buscá-la, porque ela é o nosso refúgio, ela é a nossa fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Eu não confio em carros, eu não confio em cavalo, eu não confio em presidente, eu não confio em governador, eu não confio em senador, eu não confio em ninguém, eu confio no Senhor. A minha força não está nos homens, a minha força está no Senhor. A minha proteção não está nos homens, está no Senhor. Os homens falham, voltam atrás, os homens arredam o pé, os homens esquecem das promessas, mas o meu Deus, nenhuma das suas promessas ele esquece. O meu Deus, nenhuma das suas palavras liberadas cai por terra. Os homens podem mentir, mas Deus não mente. Os homens podem voltar atrás, mas Deus não volta. Ele é o Senhor de todas as coisas, e é nele que nós nos refugiamos. É nele que nós guardamos o nosso coração. Então deixe você se refugiar nele, porque ele vai cuidar dos seus. Os seus ele cuida. Quantas vezes você que está aqui hoje já imaginou que não ia conseguir tal coisa? Já imaginou que não ia dar certo? Que não ia acontecer? Mas com o sopro da boca do Senhor, as coisas mudam. Eu estava pensando muito, e eu vou usar mais uma vez a Renata como exemplo. Ele estava orando e o Senhor me mostrou ela em um sonho, numa visão. E eu gostei muito, porque o Senhor estava me dizendo: olha, Marcelo, por mais que as pessoas digam que o útero está envelhecido, que o útero não tem poder para gerar nada, por mais que as pessoas digam que as quantidades de esperma não são suficientes, eu sou o Senhor. Porque os homens, eles conseguem minimizar meu poder. E você dizia: Marcelo, eu sou o Deus que faz a estéril gerar um filho. Se eu sou um Deus que faz uma estéril gerar um filho, Marcelo, o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer, Marcelo? Eu disse: Senhor, eu estou para te fazer tudo. Porque para a ciência humana existem algumas coisas que não tem nenhum tipo de entendimento. Mas para o Senhor, o governo está em suas mãos. O governo está sobre os seus ombros. A igreja é tua, e a igreja faz o que o Senhor quer que ela faça. Ela produz o que o Senhor quer que ela seja produzida. E acabando essa visão, o Senhor me disse: então aguarda, porque a última palavra é minha para você. Porque num dia que eu estava muito invocado, muito chateado, muito irritado, era um dia que eu estava dizendo assim: para que eu estou fazendo tudo isso se a metade das pessoas que estão comigo nisso não estão tão envolvidas da mesma forma? O Senhor me responde: é porque sou eu que faz as coisas. Sou eu que cuido das coisas. Sou eu que sustento as coisas. Sou eu que vou mudar a sua tristeza em alegria. Sou eu. Então é muito interessante você entender que o que o Senhor tem para a nossa geração é uma coisa muito poderosa.
se refugie na sombra do Onipotente. Se refugie na sombra do Todo-Poderoso. Faça do Senhor a sua fortaleza. Nada nessa terra é igual ao Senhor na tua vida. Nada. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 1, nós vamos ver um outro testemunho poderoso. Porque a igreja, ela vive de testemunhos. A igreja, ela precisa viver testemunhos. É por isso que a Bíblia é composta de milagres. E os milagres são testemunhos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra, não teremos fé sendo gerada. E a fé que é gerada em nós é proveniente da palavra, porque nós acreditamos na palavra. Porque se você não acredita na palavra, você está perdendo tempo. Então isso não é salutar para você. O que é saudável para você é acreditar no Deus que você vive, o que você tem. E diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Vou ler na versão que eu tenho aqui. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se encheu de riso dos meus inimigos, porquanto me alegro na salvação do eterno meu Deus. Então o que foi que aconteceu? Quem era a maior inimiga de Ana? Qual era a maior inimiga de Ana? Não, a maior inimiga de Ana era a esterilidade. Era a esterilidade que fazia com que Penina tirasse graça com Ana. Penina era apenas um instrumento que o diabo usa para nos atormentar na vida. Aquelas pessoas que se levantam para nos apontar o dedo e nos fazer um monte de coisas. Mas a nossa guerra nunca vai ser contra a carne ou sangue, de fato. A nossa guerra vai ser contra os principados e potestades e principados. A nossa guerra não está vinculada a uma pessoa, mas vinculada a um sistema que está por trás da pessoa. Então o que Ana faz? Ana não vai para o templo amaldiçoar Penina. Ana vai para o templo chorar as suas mágoas. Porque ela sabe onde está doendo. Ela sabe onde está sendo ferida. Ela sabe aonde está batendo forte. Ela se dobra, se joga. E o Senhor vai ouvir essa oração. Deus ouve a oração, hein? Eu espero que Ele ouça a sua hoje. Porque depois da oração de Ana, do coração rasgado, das dores, das situações mais difíceis, Ana recebe uma palavra. Ana vai ouvir: vai para tua casa, porque o Senhor te concederá o que você deseja. Foi instantâneo? Não. No mínimo levou 9 meses. Até ela pegar na mão aquilo que o Senhor tinha prometido a ela. Espere o tempo do Senhor. Não se precipite. Não fique resmungando coisas. Não fica dizendo: eu não sou o queridinho do Senhor. Não. Tudo tem o tempo do Senhor. Ana foi para casa, subiu para sua casa.
deitou-se com seu marido, gerou um filho, e não só um, vários filhos. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz algo melhor do que nós esperamos. Às vezes você pensa numa coisa, Deus está preparando oito coisas. Você pensa numa coisa porque você acha que o que você está querendo agora vai resolver teu problema, mas tem coisas que Deus vai te dar que não só resolverá os teus problemas, mas solucionará problemas de outros. Quando Ana gerou Samuel, ela não gerou apenas a solução do seu problema, ela gerou uma solução para uma nação. Samuel foi a solução para uma nação. Porque quando Deus faz a coisa, Ele faz exatamente do jeito que Ele quer. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, Ana se alegrou. Ela disse: minha boca se encheu de riso. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, porquanto me alegro no Deus da minha salvação. E aqui ela não está falando de salvação, que nós falamos sempre, de ter nosso nome escrito no livro da vida. Ela nem entendia o que era isso. Ela entendia que agora ela tinha sido salva de uma dor que a atormentava. Deixa Deus resgatar você na tua Lodebar. Xarabás. Deixa Deus resgatar você no dia da tua aflição. Ao invés de correr por aí falando para todo mundo o que está acontecendo, corra para os pés do Senhor e Ele vai responder. Ao invés de sair por aí falando um monte de abobrinha, vá lá para o pé do Senhor, Ele vai resolver. Porque o Senhor, Ele resolve. O Senhor resolve. Ele usou o profeta para liberar uma palavra e Ana segurou a palavra. Segure a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é real, o Senhor é magnífico. Porque o Senhor destrói os teus opressores. No livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 20 a 21. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu poderia falar o ano inteiro sobre a alegria sobrenatural de Deus, o riso pela fé e também sobre a unção da alegria. Eu poderia passar horas e dias falando sobre isso, mas por boca as pessoas às vezes precisam ser inflamados, e a boca do Senhor vai nos inflamar, porque a boca do Senhor é que nos traz fé para isso. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a tua boca e de brados de alegria os teus lábios. Você entendeu o que você acabou de ler? Ao invés, vamos parafrasear esta palavra. Ao invés de você falar quanto a você, você falará quanto a mim. Ok? Então você vai substituir a palavra a você para mim, a mim. Eu queria que você lesse 1, 2, 3. Se não entendeu ainda, eu vou deixar você ler de novo. 1, 2, 3. Mas quanto a mim, Ele encherá de riso a minha boca e brados de alegria os meus lábios. Isso é uma promessa. De tantas, das mais de 8.000 promessas que há na palavra, essa é uma que você deve usar. Das mais de 8.000 promessas liberadas pela boca do Senhor dos Exércitos, talvez essa seja uma das mais importantes na sua jornada no próximo ciclo, na próxima caminhada. Porque essa promessa diz que o Senhor muda
as coisas. Que o Senhor enche de riso a minha boca. E rir não é pecado. Rir não é errado. Rir é uma bênção. Rir é um milagre. Por que eu gosto de rir? Porque quando eu estou rindo, eu não consigo mais me lembrar das coisas ruins com dor. Porque as coisas que me feriram, as coisas que machucaram, às vezes me fazem chorar, e isso ainda traz dor. Mas quando o Senhor mudar e colocar risos na minha boca, eu lembrarei dos dias difíceis, mas não lembrarei mais com dor. Porque o Senhor mudou a minha dor, o Senhor mudou a minha trajetória, o Senhor mudou aquilo que eu era, o Senhor mudou a minha família, o Senhor mudou as minhas coisas, o Senhor mudou tudo que eu sou. E agora eu estou debaixo de uma unção, a unção de riso, a unção de alegria, porque o Senhor dará brados na minha boca, e os brados de alegria mudarão e deixarão bem claro que eu não sou mais aquele ou aquela, eu sou outra criatura em Deus. Tem dor aí? Tem, porque eu sei que tem. Tem lágrima aí? Tem, porque eu sei que tem. Mas você não viveu para viver. Você não foi formado para viver isso eternamente. Deus muda. Ele quer mudar hoje. Sabe, eu vou dizer mais uma vez porque o Senhor manda eu dizer isso. Você está cansado. É só isso. Você só está cansado. Você não está desviado. Você não está no mundo. Você não está incrédulo. Você só está cansado. Cansado das lutas, cansado das batalhas, cansado de tanta coisa. Mas o Senhor é um Deus que revigora. O Senhor é um Deus que renova. O Senhor é um Deus que muda as penas das asas. O Senhor é um Deus que muda o bico. O Senhor que muda as garras. O Senhor renova os cansados. Porque aqueles que se tornam cansados, o Senhor faz novas todas as coisas. Porque os que confiam no Senhor serão como as águias que se renovam. E eu quero te fazer liberar uma palavra do Senhor aqui. O Senhor encherá de riso a sua boca. Creia nisso. Creia nisso. E que os brados de alegria chegarão na tua vida. Como um time que você torce. Quando ele faz um gol e você pula, vibra. Assim será no dia do livramento do Senhor na tua vida. Como você jubila, corre e festeja por muitas coisas, o Senhor fará a mesma coisa na sua vida. Mudará todo o teu pranto em risos de alegria. No meio do teu arraial, ouça o que eu estou falando. E esta palavra vem do Senhor para alguns. No meio do teu arraial não se ouvirá mais choro de pranto. Se ouvirá brados de alegria. Brados de alegria. Brados de alegria. Gritaria, gritaria. Sabe, som de alegria. Haverá muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Haverá no meio do teu arraial danças de festas, pulando, cantando, saltando, sabe, uivando, suviando, porque assim o Senhor mudará a história dessa geração, porque a unção de alegria está voltando para o meio do teu arraial, porque a unção do riso está voltando para o teu arraial, porque no meio do teu arraial, no meio da tua casa, da tua família,
família. Nega agora, nesse momento, é cancelada todo o poder das trevas, todo o poder do mal, aquilo que vem atormentado, os inimigos que se levantaram para atormentar a tua geração. Essa geração será tocada e tomada pela glória do Senhor. Porque a unção da alegria voltará ao arraial. Porque no meio do arraial se ouvirá gritos de júbilo. Porque você não pode esquecer aquilo que te traz esperança. Porque ainda vai haver muitas lutas. Vai haver muitas batalhas. Vai haver muita guerra. Vai haver, eu não posso te prometer algo diferente disso. Mas só que você vai passar por elas de uma outra forma. Você vai passar por elas com a presença do Senhor no teu coração. E você vai lembrar nos dias que parece que não vai dar certo. O Senhor vai te mostrar uma coisa dentro da tua casa, que mostrará aquilo que te traz esperança. Porque aquilo que não poderia ter, ser e acontecer, já aconteceu em muitas casas aqui. Aquilo que todo mundo dizia que não ia dar certo, deu certo. Aquilo que muita gente disse que não ia valer a pena, está valendo a pena. Aquilo que muita gente disse que não ia ser, está sendo. Por quê? Porque Deus foi fiel com você. Porque Deus foi fiel com você e você não pode dizer que Deus não foi fiel. Ele foi fiel. Porque tem gente aqui que foi tirado de dentro do fundo, do meio do poço de morte. Tem gente aqui que foi tirado do vício, tem gente aqui que foi tirado da marginalidade, tem gente que foi tirado aqui das coisas ruins e está aqui hoje vivo, forte, veloz, porque foi o Senhor que o tirou de tudo isso. Então não diga que o Senhor não existe, porque você é fruto daquilo que o Senhor pode fazer. A tua casa é fruto do que o Senhor pode fazer. As tuas coisas é fruto do que o Senhor pode fazer. Quem poderia fazer o que foi feito na tua vida até os dias de hoje, se não fosse o Senhor? Quem te deu um casamento, quem te deu filhos, quem te deu um emprego, quem te deu profissão, quem te deu tudo, a não ser o Senhor? Porque tinha dias na sua vida que você dizia: eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quais são as coisas, mas o Senhor se levantou e disse: eu sou o Senhor teu Deus, e te levo, e te abençoo, e te curo, e te liberto, e te transformo, e te levanto, e te prospero, e te faço tantas coisas. Então nunca diga que o Senhor não está contigo, Ele está contigo. Porque nos dias maus Ele se levantará. E fala a verdade para mim, não tem coisa na sua vida hoje que você pensou que não ia conseguir? Fala para mim, se não teve dia que você disse assim: meu Deus, o que vai acontecer comigo e com meus filhos? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho o que fazer, meu Deus. Teve dias que você disse: meu pai, e agora? Isso é impossível, eu perdi. E o Senhor não deixou você perder. O Senhor não deixou você no meio do caminho. O Senhor não desamparou você nem seus filhos. O Senhor não desamparou a sua saúde, a sua casa. Ele não desamparou. Ele está com você todos os dias, 24 horas por dia, ao seu lado. É você que esquece de todos os benefícios que o Senhor já fez por você. É você que às vezes resmunga o que não deveria resmungar. É por isso que o desânimo vem na sua vida. É por isso que a tristeza vem na sua vida. Porque você não é capaz de lembrar das boas práticas de Deus na sua vida. Porque se você fosse capaz de lembrar de todos os benefícios que Deus fez na sua vida, você entraria em qualquer guerra, em qualquer luta, com a cabeça erguida e dizia: pode vir com toda a tua força, porque eu vou para cima de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque foi assim que Davi fez com o gigante Golias. Ele disse para Golias: você quer vir? Pode vir. Pode vir. Eu já enfrentei um urso. Eu já enfrentei um leão. Eu já enfrentei os inimigos. Eu só estou subindo
de nível. Porque antigamente os meus níveis eram pequenos. Os meus níveis de lutas eram pequenos. Era um leão, era um urso. Agora meu nível aumentou. Agora o meu nível é um gigante. Mas pode vir, porque eu estou no nome do Senhor. Pode vir. E você não vai ver em nenhum momento, você não vai ver em nenhum momento Davi dizendo: ai Senhor, e agora? Não. Você vai ver Davi convicto do que ele era capaz. Você é capaz. Você é poderoso no Senhor. Você pode ter apenas uma funda e 5 pedrinhas, não importa. Você pode só ter um cajado, não importa. Porque do outro lado o oponente pode ser maior, pode ser mais forte, muito mais bem armado. Ele pode ter muito mais palavra, muito mais força, pode bradar muito, mas você está no nome do Senhor. E quando você for enfrentar no nome do Senhor, você vai com a mesma graça que Davi foi. Porque Davi ainda ria do gigante Golias. Sabe o que acontece? Deus está levando vocês aos níveis maiores. Não esqueça, vai vir os Golias. Porque depois dos Golias vem os exércitos inimigos maiores. Depois do exército inimigo vem outro rei, Saul, lutar contra Davi. Depois vem Absalão, seu filho, lutar contra ele. Porque os níveis de guerra estão aumentando. Mas à medida que elas aumentam, é à medida que Deus te unge, é à medida que Deus te cinge, é à medida que Deus te usa, é à medida que Deus coloca em você uma unção nova, uma unção fresca. É uma medida que você vai enfrentar mais do que enfrentou antes. Porque quando Davi estava sendo perseguido por Absalão, Joabe chegou com ele e falou: você precisa fazer alguma coisa. E ele falou: peraí, o mesmo Deus que me livrou da mão do gigante me livrará da mão daquele que me persegue agora. Porque os níveis são maiores. Só que nessa guerra Davi estava sofrendo, porque o inimigo maior dele agora era seu filho. E ninguém quer lutar contra o filho. Ninguém quer enfrentar um filho. Mas os corações das pessoas se inflamam. Aí o Senhor deu uma palavra para Davi, falou assim: eu vou te livrar do teu inimigo. Mas Davi sabia o que o Senhor ia fazer. Ele tinha certeza absoluta que o Senhor ia ferir Absalão com a morte. Por isso o coração dele entristece. Aí Joabe, depois que mata Davi, ele mata Absalão, ele chega com Davi e diz assim: você deveria estar alegre, você deveria jubilar, o Senhor te livrou do teu inimigo. Davi olha e diz assim: não, eu me alegro no Senhor, mas não me alegro no que o Senhor fez. Estava dizendo: eu me alegro no que o Senhor me livrou, mas não me alegro como o Senhor feriu o meu próprio filho. Mas a vida continua. A vida continuou. Aí por quê? Porque Deus nos leva a níveis. E nós temos que nos estar preparados para os níveis de guerra que virão. Você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? De verdade, você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? Diga um amém aí, bem forte. Porque Deus não vai te usar se você tiver medo de ser usado e ousado. O que me habilitou a enfrentar o gigante foi os leões, foi os ursos, sem plateia. Sem plateia. Talvez ninguém tenha visto eu enfrentar o urso e o leão, mas eu sei que quando eu os enfrentei, o Senhor estava comigo. Aí agora ele vai para a plateia enfrentar o gigante Golias, e Golias cai. E o mais interessante, receba isso, porque o mais interessante é que quando Golias cai, Davi vai correndo até o Golias.
pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Pega a cabeça pelos cabelos. Em primeiro lugar, ele mostra para os filisteus. Os filisteus saem correndo, desesperados. Os filisteus comentam entre eles: se esse franzino, se esse moleque venceu o nosso maior guerreiro, o que o exército deles não pode fazer por nós? Porque a vitória que o Senhor dará às tuas mãos fará que os teus inimigos fiquem com medo. Ouça o que eu estou te dizendo. Os inimigos ficarão apavorados pela vitória que você tem na sua mão. A segunda coisa que ele faz agora é pegar a cabeça de Golias e virar e mostrar para o exército de Israel que o gigante Golias havia sido derrotado. Eu posso imaginar a vibração, os gritos, os uivos, as festas, os risos que Israel fez naquele momento. Eu posso imaginar como Israel ficou durante alguns minutos gritando, como um exército que acabara de vencer um outro exército, jubilando, louvando, engrandecendo, exaltando agora o Deus que a quem eles tiveram a vitória. Quando você destruir seus inimigos, nunca esqueça de bradar a vitória do Senhor na tua vida. Nunca esqueça de bradar e encher o teu brado de alegria, encher a tua boca de riso, porque o Senhor é que te livra daqueles que te perseguem. Por isso o Senhor essa noite libera esta unção na sua vida. Por isso essa noite o Senhor derrama esta unção sobre a tua cabeça. É a mesma unção que caía sobre Arão, da ponta da tua cabeça até a palma dos teus pés. Uma unção fresca, uma unção nova, uma unção transformadora, uma unção que te habilitará a entrar em novos níveis, porque chegou a hora de entrar em novos níveis. Chegou a hora da paralisação parar, chegou a hora do medo sair, chegou a hora das coisas malignas acabarem, chegou a hora de você se levantar e encher tua boca de riso e abrir a tua boca com alegria e bradar a glória do Senhor. Essa noite brada ao Senhor, brada ao Senhor, grita ao Senhor, pela fé grita, brada ao Senhor, porque a unção dele te levará a novos níveis. A unção dele te levará a níveis superiores, em nome de Jesus de Nazaré. Hoje começa um novo tempo. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.